Em 2019 a gente teve 3.000, agora a gente teve um pouco mais de 4.000 pessoas. E a gente percebe um público realmente preocupado em buscar informação. E no evento a gente trouxe algumas inovações. Entre as inovações está essa arena aqui, para que a gente pudesse ter alguns debates literalmente abertos, com mais espaço, e temos a opção dessa tecnologia, né, dos fones, para quem quiser ter um som com mais qualidade, fica melhor colocar ele. Então fica à vontade. E deixamos por último um tema que é muito pedido, muito discutido nos nossos eventos, redes sociais, lives, que é alto ou baixo volume nas aplicações aéreas, para que a gente possa debater ainda mais sobre o tema. De imediato, eu vou passar aqui ao moderador do painel, o Agadir Mosman, ele que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em gestão ambiental, assessor técnico do SINDAG, proprietário da empresa Mosman Assessoria, que é expositor aqui também. Obrigado por ser nosso parceiro, obrigado por assumir esse desafio de moderar esse painel que vai ser pesado, né? A gente pediu para reforçar as estruturas aqui, porque quem vai subir nesse palco aqui conhece muito desse tema, né? Então que a gente possa realmente aprender ainda mais sobre esse tema tão importante que é alto ou baixo volume. Obrigado a todos, um bom evento, Agadir, bom trabalho. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado, Gabriel, mais uma vez por esse evento, né? Então, como o Gabriel falou, um dos maiores eventos sobre aviação agrícola aí, e um tema tão importante que a gente tem que levar a campo também, e a dúvida que nos surge, né? Então, a gente vai estar passando hoje mais um bate-papo, né? Um bate-papo sobre alta e baixa vazão, baixo volume, e eu vou chamar os nossos convidados. Primeiro vou chamar o Alexandre Augusto Kenlin. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em tecnologia de aplicação. O Alexandre está na sala. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado aí por aceitar o convite nesse tema tão importante aí para o nosso debate. Você que escolhe. Vamos chamar aqui também o Felipe Barbosa, ele que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em proteção de plantas, em direito de agronegócios, especialista em tecnologia de aplicação aérea, técnico executor e coordenador, e atua também como consultor técnico do SINDAG e do IBRAVAG. Bem-vindo, Felipe. Fique à vontade. Vamos chamar também o Fernando Cassis, ele que é engenheiro agrônomo, tem doutorado com ênfase em adjuvantes e formulações de produtos fitossanitários. Ele é pesquisador da Agrofetiva e está expondo aqui também, Fernando. Bem-vindo aí. E Fernando, como é que você está? Obrigado pela presença. Vamos chamar também João Paulo Cunha, que ele é engenheiro agrônomo, pós-doutorado em tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, Vamos chamar também o José Carlos Cristofoletti. Ele que é engenheiro agrônomo, consultor em tecnologia de aplicação. Cristofoletti, bem-vindo, obrigado pelo aceite do convite nesse tema tão importante também. Ajuda. Prazer, bem-vindo, e nós ficamos agradecidos pelo senhor estar participando do nosso debate. Pode. Também vamos convidar o professor Ulisses Antoniazzi, engenheiro agrônomo, pós-doutorado em agronomia, professor titular do Departamento de Engenharia Rural da FCA da Unesp. Bem-vindo, professor.
Obrigado. Vamos convidar também o Wellington Pereira Alencar de Carvalho. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em engenharia na agricultura e tecnologia de aplicação. Bem-vindo, professor Wellington. Como é que tá? Obrigado, senhor. Ficar à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal, né, uma mesa tão pesada em tecnologia de aplicação, por esse tema aí tão importante. A gente sabe que no decorrer, né, das nossas aplicações, no decorrer do processo, a gente fica com essas dúvidas, né? Então, um tema tão importante, agradecer a turma por ter aceitado o convite e fazer parte desse painel. Então, pessoal, o nosso painel ele é um debate bem tranquilo, né? A gente vai passar por 3 fases, então a gente vai fazer algum questionamento, cada um tem 2 minutos para responder, a gente tem pouco tempo hoje, né? Então é bem tranquilo mesmo. Tranquilo, pessoal? Bem-vindo, obrigado, e podemos começar o nosso debate. Então, como nós sabemos, né, o questionamento aí, alto ou baixo volume de ações aéreas, né, vou já soltar um questionamento para passar para a turma aqui, né. O primeiro questionamento: qual é melhor nas aplicações aéreas, o alto ou baixo volume? Então vou passar o microfone para vocês, cada um tem 2 minutos para apresentar e responder qual o melhor, né, no alto e na baixa aplicação. Deixa eu passar o microfone aqui, só um minuto. Aqui. Podemos começar aqui. 2 minutos, professor. Fique à vontade. Ok. Primeiramente, obrigado aí pelo convite à comissão organizadora para a gente discutir esse tema tão importante. Bom, quando a gente fala o que é melhor, nós temos que verificar qual é o objetivo para que a gente possa atingir um determinado alvo e assim utilizar a melhor tecnologia da aplicação. Então, de uma maneira genérica, qual é o melhor? A gente tem que aprofundar no tema, no sentido de que qual é a localização do alvo, qual é a natureza do alvo, qual é a necessidade da colocação desse produto. Quando a gente fala em baixos volumes ou altos volumes, independente do volume que é aplicado, nós esperamos que nós tenhamos uma eficácia e uma eficiência no processo da aplicação com os mínimos de danos ambientais. Então, nesse sentido, né, se nós utilizarmos o mesmo padrão de gotas com baixo volume ou com alto volume, o diferencial inicial será o nível de cobertura. Mas, atrás desse nível de cobertura, nós temos uma série de outras ações que implicam na natureza do processo mecânico de geração dessas partículas. Aí a gente tem variações que vão indicar se aquilo que é melhor ou pior tem características do equipamento que a gente está utilizando. Um outro aspecto é o potencial de geração de risco nas operações da aplicação. O nível de concentração dos produtos. Então, há uma tendência normal, natural, de você buscar altos rendimentos operacionais, mas nós não podemos sacrificar a questão de segurança no processo da aplicação. Então, quando a gente parte para a redução de volumes, né, e a gente avalia a questão do controle fitossanitário, nós podemos ter resultados eficientes, tanto em baixo volume quanto em alto volume. Então, a questão especificamente somente do alto ou do baixo não define, né, o resultado final do processo da aplicação. Nós temos que ter a ciência nas aplicações em ultra baixo volume, que é uma tendência, né, em vários processos, seja aéreo, seja terrestre, para que a gente possa fazer isso com bastante critério, no sentido de que nós tenhamos uma homogeneização no tamanho dessas partículas, no nível de cobertura, mas sem esquecer que desse processo nós temos um maior risco operacional, e esse risco operacional tem que ser atendido, né, para que a gente consiga, assim, reduzir volumes, mas com segurança.
Então não é apenas, na minha opinião, a gente definir que baixo volume ou que alto volume é o melhor resultado final. Implica numa sequência, numa série de fatores que devem ser aglutinados para que a gente tenha esse resultado de forma satisfatória. Passar para o professor Ulisses. Obrigado. Fique à vontade. Beleza. Então, boa tarde, agradeço aí ao convite para estar com vocês aqui. Vai ser uma sequência de temáticas repetidas, considerando que todos, né, têm interesse na área e, portanto, né, estudam e se posicionam com frequência em relação a esse tema. Eu, talvez, para complementar um pouco do que o Wellington falou, eu diria o seguinte: a gente tem que pensar no objetivo da aplicação. Então, se você está querendo posicionar uma aplicação de um produto protetor de contato, então você precisa de volume mais alto para dar maior cobertura. Se você vai fazer um produto que é bastante sistêmico, que é realmente sistêmico, não mais ou menos sistêmico, então você pode ter uma cobertura menor. E aí, né, relacionando isso com a possibilidade ou não que você tem de fazer uma gota maior ou menor, o que vai depender de aspectos como a questão de risco de deriva, você pode fazer o melhor balanço entre o volume de aplicação e o tamanho da gota para dar cobertura, né? Lembrando, que o Wellington já disse, né, em outras palavras, né, a gente sabe lá que, excetuando-se algumas outras variáveis, né, a cobertura vai ser, né, o volume de caldo dividido o tamanho da gota, e aí você tem esse posicionamento de relação entre esses dois fatores, como sendo o posicionamento que vai dizer qual vai ser o nível de cobertura que você vai querer. Então, né, se eu puder colocar como uma inserção aquilo que o Wellington falou, né, e aquilo que ainda vai ser repetido daqui para frente, seguramente, né, o tipo de produto, né, e a ação desse produto vai interferir, como por exemplo se o produto é protetor ou é sistêmico. Acho que isso já dá um bom ponto de partida para a gente discutir o assunto. Boa tarde a todos. Eu estou meio rouco, mas dá para falar um pouquinho. Obrigado ao pessoal do SINDAG por o convite. É sempre bom voltar a eventos como esse para ver os antigos pilotos, os novos pilotos. Muitos deles a gente conviveu através de treinamento, mas faz parte da vida da gente conviver com pessoas dentro da aviação agrícola. Eu fiz uma primeira observação a respeito, que no tema não é alta e baixa vazão, sim alta e baixa taxa de aplicação. Até por questão de quando você abre um livro-texto, está lá, a técnica de aplicação está ligado com a taxa de aplicação, litros por hectare. Essa é a função que a gente classifica a quantidade que a gente joga numa área que tem aqueles conceitos básicos, boa distribuição, boa cobertura e pouca deriva. Tudo bem. Partindo desse princípio, vai depender pura e simplesmente do modo de ação do produto, porque a gente vai saber se precisa de uma cobertura mais eficiente ou menos eficiente, porque alguns produtos são para pragas que se movimentam e acabam entrando em contato com o defensivo. Então as coisas começam a abrir mais leques de estudos, porque no final das contas o meu avião, a minha máquina tem que ser adaptada às condições da praga, às condições necessárias da pulverização para atingir e matar esse meu inimigo. Então acontece porque a gente verifica hoje que tem técnicas sendo desenvolvidas, utilizando uma característica do produto. Normalmente os produtos agem por contato. Hoje já tem princípios ativos que começam a atrair para essa aplicação os insetos móveis, no caso de Lepidoptera, por exemplo, que é muito típico de cultura de algodão e de soja. Então a praga vem em direção àquele cheirinho gostoso, né, e acaba se intoxicando. Então quando a gente analisa uma aplicação de área total, uma aeronave, que é o nosso caso, não precisa uma aplicação total, mas só dentro de uma parte da faixa do produto que é atrativo e acontece fazendo. Essa tecnologia foi batizada de sistema atrai e mata. Quer dizer, ele vai atrair o produto com dois objetivos principais. Primeiro, atrair e matar a praga. E segundo, a diminuição de princípio ativo aplicado na área. Quer dizer, não aplicando na área, mas a distribuição em níveis gerais.
já está sendo testado no Mato Grosso e Goiás, com bons resultados, mas só vai ser liberado daqui quando todos os problemas ligados com o equipamento vai ser colocados à discussão. Normalmente essa técnica usa 1 litro por hectare de cauda, que por exemplo, é só um tiro em cada 100 metros. Isso muda um pouco o conceito de distribuição, mas é em função de uma característica específica do defensivo agrícola. Então, está muita gente buscando mais informações, porque evitaria excepcionalmente muita mão de obra e também a economia de produto químico. Agora, sempre que há uma distribuição de produto químico, como o Hérito falou, como o Sr. Ulisses falou, é necessária uma distribuição uniforme, vamos dizer, em toda a área, para que o produto tenha contato com a praga ou a praga com o produto para fazer o seu controle fitossanitário. Então, existe a base da aplicação, que é a distribuição do produto por área, e se esse produto atrai para si as pragas, acaba as coisas ficando meio favoráveis ao produto. Mas precisa muito e muito trabalho técnico para não deixar uma porteira aberta para passar todo mundo. Então, cada vez que a tecnologia vai se aprimorando, mais técnica temos que ter e mais cuidado com a aplicação, seja de avião, seja de máquina de trator, mas sempre ter a mesma consideração que o produto químico é um inimigo do meio ambiente. E nós não podemos deixar de usar um produto, mesmo porque o Brasil hoje vive de agricultura. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço muito a organização do evento, ao SINDAG pelo convite, é de fato uma satisfação. E, como foi dito, obviamente é uma temática em algum momento controversa, mas isso vão se somar aqui algumas informações. E até para não me tornar muito repetitivo do que já foi dito pelos colegas, eu entendo que talvez a discussão nem deva ser muito de tecnologia de aplicação ligada aí à taxa de aplicação alta ou baixa, né? Eu entendo que nós devemos discutir quando usar taxa de aplicação alta e quando usar taxa de aplicação baixa. E para isso, né, nos treinamentos que a gente tem feito, no programa CAS e mesmo na universidade, existe uma fórmula matemática que nos ajuda muito a entender essa questão, que é uma fórmula lá de 1967 de Courchet, né? E ela nos ajuda a entender a questão da cobertura em função de taxa de aplicação e de tamanho de gota. Isso foi já, inclusive, colocado aí pelo professor Ulisses, professor Wellington, pelo colega Cristofoletti. Então eu adiciono mais alguma coisa. Nós temos que pensar, por exemplo, na questão de qualidade de cauda. Então, se fazer alta taxa de aplicação ou baixa taxa de aplicação, nós temos uma ligação com a qualidade da cauda, né? Dentro da fórmula de cobertura existe um espalhamento, então é fundamental que a gente comece a pensar também que se eu quiser fazer taxa de aplicações mais tendendo a reduzida, nós vamos ter que pensar em tamanho de gota, mas nós temos que pensar num bom adjuvante espalhante, né? Num produto que nos ajude à redução de evaporação, para que a gente possa, de fato, estabelecer, olha, aqui há potencial para essa técnica ou aqui há um potencial para utilizar uma vazão mais alta. Eu costumo dizer que deveria haver, isso vale para terrestre ou para aéreo, há momentos que a aplicação aérea ou terrestre, ela deveria continuar lá nos 200 litros por hectare no terrestre, no 40 litros no aéreo e há outras situações em que dá para reduzir. E isso está ligado, inclusive, né, dentro de todo esse processo, à eficiência que nós temos de captura de gota. Então, não é para todo mundo fazer taxa de aplicação reduzida. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar. Então, somando ao que foi dito de gotas e de cobertura, eu colocaria a importância de se pensar e trabalhar muito em qualidade de cauda e eficiência de aplicação. Obrigado. Bom, agradecer também a oportunidade, Mosman, é uma satisfação estar aqui dividindo a banca com todos, né, e ter essa possibilidade de conversar com vocês. Fiquei num lugar privilegiado que eu vim tendo aulas até aqui, né, então está mais fácil discutir. Pessoal, no meu ponto de vista, quando a gente pensa em aplicações em alto e baixo volume, além de tudo isso que foi dito, de cobertura, né, penetração, etc., a gente tem vários desafios. Muitas vezes a gente fala assim, vamos fazer alto volume para aplicações que exigem maior segurança e menos risco de deriva para herbicidas, por exemplo. Mas será que de fato essas aplicações que nós estamos fazendo hoje de alto volume,
estão sendo feitas, por exemplo, com gotas de tamanho que realmente me garantem maior segurança? Como que isso é avaliado? Né? A gente ainda está usando, por exemplo, papel hidrossensível para avaliar isso? Quantos % daquela aplicação, de fato, tem gotas, por exemplo, que são em um tamanho, vamos falar um parâmetro que todo mundo sempre comenta, maiores do que 100 micrômetros, ou quantos % é menor? Como que a gente avalia isso no Brasil? Lá fora, as pontas de pulverização, os atomizadores são testados em túnel de vento de alta velocidade, por exemplo. Aqui a gente ainda tem uma série de desafios nesse sentido, né? A gente está construindo um agora, inclusive, porque a gente precisa ter mais essas informações para quando a gente fala assim, alto volume, baixo volume, como que é, por exemplo, a qualidade desse espectro de gotas que nós estamos usando lá no campo? Alguém sabe com precisão? Né? Outro parâmetro, quando eu falo em alto volume e baixo volume, eu mudo toda a técnica de aplicação, faixa de deposição, posicionamento de atomizadores ou pontas hidráulicas, pode mudar de uma técnica para outra? Pode. Né? Se eu faço essa troca durante um dia de atividades, né, como que isso vai impactar, por exemplo, numa faixa de deposição ou na uniformidade da aplicação? Então, são alguns dos aspectos que, quando eu vou fazer essa tomada por alto ou baixo volume, além de todo aquele processo de cobertura, penetração, deposição, eu preciso ajustar para conseguir ou uma aplicação em baixo ou em alto volume, mas com qualidade, né? Com uniformidade e com a segurança que eu, de fato, tenha certeza de qual é, né? Que eu não tenha, por exemplo, um resultado duvidoso ou que possa me trazer algum ponto que prejudique um desses parâmetros, né? Qualidade e segurança das aplicações, tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado ao SINDAG pelo convite. Agradeço aqui aos colegas. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu leio o que vocês geram de conhecimento e sou realmente fã do trabalho que vocês têm feito. Muito bacana mesmo. E se eu pudesse, de forma muito humilde, somar algum detalhe a tudo que foi exposto até o momento, eu focaria na questão do processo. Porque se o indivíduo que assinou o receituário agronômico, ele não entende o que é um baixo volume, um alto volume, não há nada que a gente lá na cabeceira da pista possa fazer. Uma vez que a gente trabalha dentro do que é legal, dentro do que é correto, muito pouca coisa poderá ser feita a partir desse momento. O que eu consigo enxergar é que todos os envolvidos, a partir do momento que esse receituário foi gerado, né, é um processo, né, a emissão da receita, ela passa por um processo. Então já foi identificado alvo, já foi identificado tudo que os colegas falaram aqui de uma forma muito, muito clara e objetiva, mas se o assistente de pista não entender que aquele volume que ele vai preparar de calda, ele tem que ser preciso, ele tem que ser correto, não tem como aproveitar o restinho do produto que ficou, não tem como lavar o balde para poder aproveitar ali, enfim. Se ele não entendeu isso, a gente perde tudo que foi gerado em termos de conhecimento, a gente perde tudo que foi gerado em termos de tecnologia de gota, em termos de tecnologia de aplicação. Então, se eu pudesse acrescentar algo, eu acrescentaria em relação ao processo, as pessoas envolvidas no processo. Nós evoluímos muito em questão de gota, em questão de calda, adjuvantes, aviões, pontas de bico, a coisa toda, mas as pessoas envolvidas nesse processo ainda estão, no geral, um pouco distantes dessa discussão que a gente está tentando trazer aqui para vocês. Obrigado ao público também. Boa tarde. Queria agradecer o convite aí do SINDAG. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Ficou pouca coisa para mim falar, porque chegou na fim. Mas o que eu vou acrescentar aqui, pensando na minha realidade, da consultoria em si, que está direto no campo. Quando eu falo taxa alta, taxa baixa, começa a se acender algumas luzes. Vamos lá. Quando eu falo em taxa baixa, eu tenho problema, às vezes, crônico com mistura de calda. Eu tenho que entender como fazer essa calda. Eu tenho que entender que, às vezes, eu vou colocar 10, 14 produtos dentro de um pré-misturador
que às vezes normalmente é de 200, 300, 400 litros e o hopper do avião lá é 2.000 litros. Então eu tenho já um problema ali. Depois que entrar para dentro do hopper, o piloto não salva mais, já era. Quando eu tenho alto volume, taxa alta, às vezes eu tenho problema com água no Brasil, porque o Brasil é grande. Se eu ir para o lado da Água Boa, ali no Mato Grosso, eu tenho um sério problema com água. Se eu ir na Lagoa da Confusão, eu também tenho problema com água. E aí, quanto mais água eu colocar nessa minha aplicação, às vezes mais problemas eu tenho. Então não é agradar nem Deus e nem o diabo ao mesmo tempo, que nem diz o outro. Mas a gente tem que tomar esses cuidados. Então a gente às vezes é uma paixão, o cara é apaixonado, taxa baixa, mas às vezes não funciona para ele. E como o professor disse mesmo ali, tem produtores que não tem como fazer uma taxa baixa. E quando eu vou falar em taxa baixa, eu preciso usar uma palavra, que se chama capricho. Eu tenho que fazer o negócio com muito capricho. E nesse departamento aí de taxa baixa, nós também temos que gastar um tempo com dinheiro treinando e capacitando essas pessoas, para elas começarem a compreender, a misturar calda, a ler bula, a entender o que é solúvel, o que é insolúvel. É isso a minha contribuição. Valeu. Obrigado pelas colocações. Acho que agora vamos começar. Né? Então, a gente teve um questionamento, né, de taxa. Fazer uma contribuição. Vontade, professor. Desculpe falar de novo, mas eu esqueci de falar alguma coisa importante quando falamos de baixa taxa de aplicação e alta. A minha vivência de aviação agrícola vem desde as décadas de 60. No final da década de 60, estava sendo implantado no Brasil a técnica de ultra baixo volume para algodão. Então a gente costumava ver na aviação agrícola aplicar ou pó em café ou alguma coisa em culturas. O pedido era aplicar meio litro a 1 litro por hectare de um produto chamado Malathion, que tinha suas características físicas próprias para aplicar ultra baixo volume. Produto pesado, não evaporante, aquela coisa toda. Enquanto nós estávamos preparando um PA18 para aplicar 1 litro por hectare, veio uma empresa de São Paulo e falou assim: doutor Marcos Vilela e eu que trabalhava junto, eu preciso fazer um experimento de herbicida em cana. Porra, tem um avião aí. Mas tem que aplicar 80 litros de calda por hectare. Vocês imaginam lá naquele tempo atrás, com um avião preparado para aplicar 1 litro e passar para aplicar numa experimentação 80 litros por hectare, é uma mudança radical em termos de tecnologia de aplicação, mas fizemos ultra baixo volume que, graças a essa tecnologia, a aviação agrícola do Brasil desenvolveu. E depois, logicamente, que com o trabalho feito com os herbicidas, podendo reduzir, mas a informação americana era: aplica 80 litros por hectare. Então esse foi um desafio lá no final da década de 60, faz muito tempo, mas também enfrentamos todas essas características que foram discutidas aqui naquele tempo. Então isso faz parte para nós de uma vivência, uma necessidade de fazer, e não tem problema de fazer, desde que se procure todas as características do produto, da planta e principalmente da máquina que está aplicando. Obrigado. Perfeito. Acho que pode passar para lá, professor. Obrigado. Aproveitando, já que a gente entrou num debate bem complexo, falando de alto e baixo volume, né, nós sabemos que depende muito de cada clima, de cada região, como aqui foi comentado, e de cada produto. Né? Então, gostaria de saber de vocês, né, a gente tem algumas regiões com algumas preocupações sobre hormonais. Tá? Eu gostaria de saber de vocês o que poderia ser feito com essa questão de gotas e alta ou baixa taxa de aplicação para estar melhorando essa questão das aplicações hormonais e sanando, né, essa questão das proibições aí. Então, eu moro no Luiz Eduardo, na Bahia, e vou falar um pouco da minha realidade, principalmente com herbicidas hormonais. Então, lá, o costume lá é 20, 30 litros por hectare. E hoje nós estamos pregando fazer 80, 100 a 150 litros no terrestre, no avião, principalmente
ou não aplicar e se aplicar com bico CP, gota grossa, enfim. O que eu vejo que vai entrar em colapso? Vai faltar máquina. E tem produtor que não vai fazer. E o cara que não vai fazer, normalmente é porque não tem máquina suficiente para a área dele. Então nós temos um problema grave de máquina. Segundo, se ele quiser comprar máquina, hoje também não tem para vender e não tem para entregar. Então nós temos que nem agradar os 150 lá e nem os 30. De repente nós temos que trabalhar lá nos 80 e adequar pressão, velocidade, ponta, entender essa dinâmica, como que vai ser aplicado, entender se o produto é volátil ou não. Aí entra o clima que tu mesmo mencionou, no Brasil é grande, tu pega o Rio Grande do Sul, lá embaixo, o sul do país, Pelotas, tem um clima. Se nós pegar o Mato Grosso, tem outro. Se nós pegar o Pará, Santarém, Paragominas, é outro. Então, tem uma diversidade de clima. Então, eu acredito no meu conceito que o que serve às vezes para o Rio Grande do Sul não serve para mim na Bahia. O que serve para mim na Bahia não serve no Mato Grosso. Então, nós vamos ter que fazer uma modelagem nesse sentido de questão de aplicabilidade com hormonais. Eu penso também nesse sentido, não tem como agradar nenhum e nem outro. Em termos de taxa, eu pensaria nisso também, em torno de 80 litros. E volto a bater na questão da tecla de qualidade dessa calda que vai ser preparada. Além do fator clima, acrescentando ao que o colega falou, eu entraria a questão da qualidade da água, né, que foi citado na primeira pergunta também, porque isso aí pode colocar tudo a perder. Então, toda vez que a gente pensa em aumentar o volume de água, em aumentar a taxa de aplicação, aumentando a taxa de água, a gente aumenta o risco. A gente vai acabar perdendo o controle de todo o processo que foi feito anteriormente a isso, que poderia induzir a uma boa eficiência da aplicação, né? Ou a não deixar de lembrar do pH, né? É um fator importante, não podemos deixar de citar, e o que eu posso passar é isso. Legal. Quando a gente pensa em hormonais, né, algumas coisas são muito importantes. Então, não só para hormonais, mas em geral, né, consultar a bula é ponto principal, né? Eu preciso saber se aquele produto de fato pode ser aplicado por aeronave ou não. Desse ponto em diante entram várias questões, desde pessoal, então treinar a equipe mesmo para ela ter uma capacidade do planejamento daquela operação. Se a gente pensar no Rio Grande do Sul, onde hormonais são bastante usados em aplicações aéreas em arroz, e ao redor tem várias culturas como uva, etc., né? Várias mesmo. Então, o treinamento da equipe para fazer essa análise ele é fundamental. Depois, tem também o que eu acabei de falar, que é a questão de entender o equipamento. A pessoa, ela faz a regulagem, determina um tamanho de gotas, né? Mas quando a gente vai fazer essa análise, nem sempre é o que a pessoa acha que é, porque ainda falta alguma informação nesse sentido. Então, nós temos aí vários desafios, né, relacionados a esse uso para que ele seja feito de maneira segura. Tá? Então, o tamanho de gota, o planejamento, a direção do vento, as áreas de segurança, né, buffer zones, áreas sem aplicação. São vários desafios. O importante é juntar todo esse conhecimento, né? Provavelmente vamos falar também mais a fundo de condição meteorológica, para que a aplicação desses produtos ela seja feita de maneira segura e garanta a sustentabilidade dessas aplicações e a permanência dessas ferramentas. Bom, eu vou até ser mais simplista. Na minha opinião, baixa vazão e hormonais não combinam. Se nós quisermos manter a ferramenta herbicidas hormonais de forma legal nesse país, nós vamos ter que sacrificar um pouquinho o desempenho. Infelizmente, óbvio que a balança desempenho versus segurança, a gente tenta mantê-la ali dentro de um parâmetro alinhado, mas tem alguns momentos que eu vou ter que pesar a questão da segurança, e hormonais é isso, né?
Nós estamos vendo aí toda a problemática de hormonais, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, não há muita estratégia para resolver esse problema. O risco que nós vamos ter provavelmente não vai compensar o ganho de desempenho operacional. Então, para mim, é algo que não combina definitivamente. Eu já fiz a minha intervenção. Na realidade, eu vou voltar de novo na história do alvo, né? Porque a gente tem hormonais que são herbicidas que são extremamente sistêmicos, mas as plantas reagem de maneira diferente a eles, as plantas daninhas. E as plantas que são eventualmente alvo de uma eventual deriva também são sensíveis de maneira diferente com diferentes produtos. Então, se você está falando de um produto que é a base do ativo A, outro ativo B, dependendo do vizinho que você tem e do que ele planta, então você tem que ser mais ou menos conservador em assumir o risco de deriva. Então, nesse caso, além de toda a questão de tecnologia de aplicação que já está amplamente discutida aqui, a gente tem que pensar na estratégia de você conhecer o entorno da aplicação, entender o que está em volta, entender o risco que você corre com a aplicação e aí você ser mais ou menos conservador. Uma coisa é certa, se você decidir que vai fazer a gota maior para ter menos risco de deriva, tem que ser um volume de cauda maior, né? Mas eu preciso de cobertura. Mesmo sendo sistêmico e mesmo sendo bastante eficiente contra as plantas daninhas, ele precisa de uma cobertura mínima. Então, se a gota for maior para reduzir a deriva, volume de cauda maior, né? E isso, de fato, depende de um estudo do que tem em volta das áreas também, né? Acho que os exemplos foram todos dados aí. Bom, complementando alguns aspectos, se nós observarmos que 95% das aplicações que são realizadas no Brasil, ela hoje são feitas entre 2 a 5 produtos e que a realidade da mistura de produto é uma situação usual nas várias condições de aplicação, né? E que 15% das pulverizações no Brasil são com concentrados emulsionáveis, 23% suspensões concentradas e 14% concentrados solúveis, a gente já verifica aí uma natureza de características físicas e muitas vezes químicas de bastante diferencial. Quando a gente começa a observar em qualquer processo de tecnologia, nós temos que avaliar primeiro um aspecto físico, né, que é a geração da partícula, o tamanho da partícula necessária, os níveis de cobertura. Quando a gente avalia o aspecto químico, as interações entre as diferentes misturas e o comportamento desses produtos quando você concentra mais essas caudas, né, com o produto, seja ele isolado ou em conjunto, e os processos que podem potencializar ou anular os efeitos dessas misturas. E quando a gente avalia o aspecto ambiental, né, dos riscos dessas aplicações, nós temos, como já foi falado, um aspecto legal. Então, qualquer processo, mesmo independente se é hormonal ou não, aonde a gente faz o risco de aplicar um volume diferente do que consta numa bula, né, nós estamos assumindo um risco operacional que pode ou não dar resultados. Não só resultados de controle fitossanitários, mas resultados de riscos ambientais que hoje tem sido a maior preocupação dentro dos processos de aplicação em qualquer parte de tecnologia de aplicação no mundo. Então, quando a gente começa a pensar nessa atuação desses produtos hormonais, os seus comportamentos, a sua eficácia, né, e a gente começa a utilizar volumes diferentes do que foi recomendado, nós estamos, queira ou não, caindo numa ilegalidade. A partir do momento que nós temos resultados de controle, a gente observa que muitas das aplicações elas são utilizadas com volumes diferentes de bula, com resultados positivos, né, na sua grande maioria, há uma necessidade de que haja, num curto espaço de tempo, uma reformulação dessas bulas para que a gente inicialmente entre numa legalidade operacional. Porque a partir do momento que houver um tipo qualquer de contaminação a terceiros e você está utilizando um produto que está ferindo a recomendação que hoje é legal, né, a gente está assumindo um baita de um risco. E hoje as contaminações e a
as leis ambientais, elas são bastante severas e que exigem, né, cuidados cada vez mais especial. Então, num futuro, né, não tão longe, o que a gente vai observar é que o produtor vai se preocupar em ter a máxima eficiência, o máximo controle, sacrificando as técnicas de aplicação para que a gente consiga ter essa eficiência, mas nem sempre com o máximo de controle, porque eles não estão conseguindo, em volumes diferenciados, atingir aquela segurança operacional. Então, a segurança é um ponto assim, crucial. Enquanto a gente não tiver resoluções, indicações, né, de pesquisas mostrando alguns resultados de campo que têm sido obtidos com volumes diferentes das que são prescritas nessas bulas, nós vamos ficar ainda presos aos processos legais da aplicação. Então, esse é um assunto bastante importante. A gente tem visto, né, nessas reduções de volume, que do ponto de vista de controle fitossanitário tem se conseguido muitos resultados positivos, mas nem sempre, em função dessa tradição que já existe de mistura de produtos, a gente conseguir essa redução, né, e haja a compatibilidade química, que às vezes a incompatibilidade física ela é observada de imediato, uma vez que você vê as fases que estão sendo formadas, mas a incompatibilidade química que ela é não visível a curto prazo. E aí você executa o trabalho e aí você começa a atribuir que as aplicações elas estão deixando de ser utilizadas porque uma compatibilidade química nem sempre é observada de imediato. Isso já provocou, né, produtos que deixaram de ser utilizados no mercado em função dessas situações. E só para finalizar esse aspecto, a gente tem visto também, né, não é ainda o caso de alguns produtos hormonais que estão sendo lançados, mas quando a gente observa os ingredientes ativos e os diferentes ingredientes inertes das mais diferentes formulações, os inertes, em muitos casos, têm gerado incompatibilizações que comprometem todos os processos da aplicação. Então, quando a gente faz a prescrição da aplicação, é muito importante que nós tenhamos esses resultados. Recentemente, eu fiz testes por uma determinada empresa, onde ela tinha um produto de excelência no mercado, né, e ela fazia o envasamento terceirizado, e começou a perder eficácia da ação daquele produto. E no final foi verificado que a matéria-prima utilizada como substrato nessa formulação para a redução de custos estava comprometendo de forma significativa a qualidade e o resultado biológico final. Apesar de você ter cobertura, você não tinha eficiência de controle. Perfeito. Um questionamento aí que a gente for levar em consideração, acho que a gente passa uma semana conversando sobre os hormonais, né? Mas muito bem colocado. Sabemos que a gente precisa de gotas maiores em questão para evitar a deriva, né? Então, muito bem colocado aí. Agora pensando um pouquinho mais na tecnologia, né? Sobre drones. Então, recentemente saiu a portaria 298, né, do Ministério da Agricultura, né? Questão de 20 metros na distância aí de rios, casas, etc. Eu gostaria de saber de vocês, né, essa questão da taxa de aplicação desses equipamentos, né? Então tem empresas, tem aplicadores utilizando de 1 a 20 litros, 10 litros aí por hectare. Gostaria de saber dos senhores qual seria a posição de vocês nessa taxa de aplicação a respeito dos drones. Ok, seguindo então a sequência aqui do microfone, quando a gente começa a ver essas novas tecnologias, né, utilizando os drones, nós temos que pensar o seguinte: para uma aplicação do drone nos modos atuais, nos drones disponíveis que a gente tem no mercado, nós já estamos trabalhando com baixo volume, né? Considerando que em aplicação aérea, ultra baixo volume são volumes inferiores a 5 litros por hectare, que baixo é de 5 a 30 litros por hectare, de acordo com as normas, nós estamos ali na escala mais abaixo do baixo volume, né?
Bom, então quando a gente começa a pensar na tecnologia da aplicação dos drones, eu vejo como uma realidade, né, a ser utilizada de uma maneira bastante ponderada e profissional nas áreas, para que a gente não venha a médio ou a mesmo a curto prazo queimar uma tecnologia que tem um potencial fantástico de utilização. Então nós temos hoje drones com diferentes quantidades de rotores, pontas diferentes, pontas hidráulicas, pontas rotativas, bicos eletrostáticos disponíveis para os drones. O que a gente tem observado em alguns testes que eu participei particularmente, né, avaliando diferentes pontas para drones, comportamento da aplicação, resultados de controle, é que é uma tecnologia, né, que está aí, que tenha muito a evoluir do ponto de vista de determinação de faixas e aplicações. Nós temos visto alguns operadores extrapolarem de uma forma bastante significativa as dimensões reais e potenciais da utilização daquela tecnologia. O que a gente observa é que dentro de uma projeção do fluxo de ar provocado pelos rotores, você tem uma boa deposição, mas fugindo daquela zona, a queda de deposição e de qualidade é de uma maneira bastante acentuada. E muitas vezes, né, o que a gente tem visto alguns operadores utilizar essa extensão nesse limiar entre uma excelente qualidade e uma qualidade de menor expressão em termos de distribuição. Eu vejo como uma técnica que tem que ser associada às outras técnicas, né? Nunca pensar que é uma técnica isolada que vai substituir esse ou aquele. A gente sabe de projetos em desenvolvimento, né, fora do Brasil ou mesmo dentro do Brasil, o aumento cada vez mais da capacidade de carga dos drones, maior autonomia operacional, seja com energia híbrida ou não, e que também, né, esses drones têm vários processos de serem confeccionados, mas como uma tecnologia complementar às outras técnicas de utilização, não como uma técnica isolada para substituição final, por exemplo, de uma aeronave agrícola, como muitos pilotos, né, perguntam para mim, mas você acha que vai acabar a nossa profissão? Eu acredito que não. Nós vamos ter ações complementares. Aquelas áreas de risco onde eu possa trabalhar com o drone, vamos pôr o drone. Aquelas áreas que eu vou ter maior desempenho, vamos trabalhar com o avião. Aquelas áreas que eu não tenho avião disponível, vamos trabalhar com drone. Então essa associação de atuações é fundamental para que a gente tenha essa tecnologia, né, sendo utilizada de maneira coerente e de forma ponderada e técnica. Senão nós vamos estar queimando uma tecnologia que tem um potencial fantástico de crescimento, utilizando, seja também porque vai trabalhar com volumes menores, e todos os aspectos ligados à bula, às misturas de produtos, às concentrações e a todos os tópicos que já foram abordados aqui. Obrigado, Wellington. Já que nós estamos todo mundo com o fone, né, eu vou convidar vocês a fechar os olhos e imaginar uma barrinha de aplicação com 5 pontas. Só imagina a barra. Agora, acoplado nessa barra, coloca um tanquinho de 20 litros e desloca isso devagar pelo campo. O que é isso? Pode ser um costal. Né? Pode ser um costal. Precisa ser drone? Não, um costal. 20 litros com uma barrinha, um costal. Agora, pega 2 coisas pulverizando a 3 metros de altura. Pode ser um avião, pode ser um drone. Só que um vai estar a 10 km por hora, ou 15, e o outro pode estar a 250. A pergunta que fica, e é só pergunta, não vou ter resposta, que é para vocês irem pensando, tá certo? Drone é um equipamento dentro de uma modalidade ou é uma nova modalidade? Acho que é por aí. Tá certo? Então, se o drone vai de fato ocupar o espaço, né, do ponto de vista de volume de cauda e tamanho de gota, igual de uma aplicação aérea, fica o questionamento. Porque, tem distância de 20 metros é segura?
aplicar a 10 litros por hectare no drone é eficiente? Aí eu pergunto, que diferença tem um drone de um costal, se é um tanque com uma barrinha e que anda devagar? Portanto, não tem quebra secundária de gota, não tem nada, né? Tem lá um ventinho que joga as gotas para baixo. Então, é igual um avião? Vai dar a mesma distribuição de um avião? Vou só colocar as questões, vocês pensam depois, tá certo? Então, eu acho que assim, ó, tem um longo caminho para essa discussão ser eficaz. E eu conheço pouquíssimos trabalhos de eficácia de aplicação com drone que dão suporte a ele ser colocado na bula como uma modalidade à parte, que é o que eu penso que é. Não é nem avião, nem terrestre, nem nada. Apesar de que, obviamente, é aéreo, né? Mas não é igual um Air Tractor a 250 km por hora. Certo? Então, eu acho que tem muito mais questionamento do que resposta nesse quesito, neste momento. Esse assunto de drone tem mais discussão do que certeza. É isso que o professor Ulisses está dizendo. Porque não deixa de ser uma máquina, entre aspas, aérea, que do avião está estudado há muito e muito tempo e quase que não chegou a nenhum resultado positivo. Tantos estudos mostram o problema aerodinâmico, que é importante para que se haja uma boa distribuição, mas você vai aqui atrás, vê máquina com 2 rotores, com 4, com 5, como é que é aquela movimentação de ar, porque é através daquilo que vai ser feita uma distribuição. Então, aí você tem mais questionamentos do que certezas, mas não deixa de ser considerado como uma máquina que é possível ser utilizada. Agora, se é possível, bem utilizada, isso ainda nós não sabemos. É mais uma máquina para ajudar na pulverização. O cara que tem área pequena não precisa botar uma máquina dentro da cultura, né? Porque vai destruir uma parte se a máquina vai fazer um dano na cultura. Mas ela precisa ter os mesmos parâmetros de análise e de certeza que é um avião, que demorou 50 anos para chegar a alguma conclusão. Então não é qualquer máquina que passa por cima que vai fazer uma aplicação aérea. A aplicação aérea tem muita coisa para ser estudada ainda, com todo esse passado que nós tivemos verificando nas escolas do mundo inteiro, nos departamentos de pesquisa aeronáutica e agrícola. Né? Eu tive a satisfação de fazer um curso lá em Cranfield, que nós vamos ver um sujeito que fez uma parte do avião agrícola, um cara que trabalhava com o Harrier, aquele avião a jato que sobe acima. Quer dizer, o parâmetro técnico da aviação tem uma influência muito grande no processo de aplicação também. Então, quando nós tivermos todas essas dúvidas esclarecidas, chegar à conclusão que pode ser usado, vamos usá-lo para auxiliar. Agora, simplesmente tomar uma iniciativa, vamos usar, aí eu acho que realmente dá um passo meio no escuro e pode ter algum buraco na frente, tá? Em 2020, eu publiquei uma revisão de literatura junto com alguns estudantes de pós-graduação sobre aplicação com drones, né? E de lá para cá, muita coisa até já evoluiu, mas lá em 2020 e 2021, o que a gente percebeu é que existia muito pouca pesquisa feita no Brasil. Agora, na China, existe muita coisa sendo feita, né? Então, assim, primeiro, quando se fala em pesquisa, de fato, nós precisamos de muita pesquisa e pesquisa regionalizada. Se a gente quiser pesquisa de drone em arroz, nós vamos passar uma semana lendo artigo científico e tem essa informação. Então, isso vai muito dentro dessa linha que já foi colocada, nós precisamos buscar mais informação em relação a isso, estamos trabalhando, né? Todo mundo que mexe com pesquisa hoje é um prato cheio, né? Temos feito aos pouquinhos, eu imagino que provavelmente em 2, 3 anos nós vamos poder responder a maioria das perguntas que hoje nós temos dificuldade. Altura, volume de cauda, ponta de pulverização, forma de jato. Estamos gerando essas informações, né? Fernando lá na Agroefetiva, Ulisses lá em Botucatu, na Unesp, o Hélio, todo mundo gerando essas informações. Então, um tempo, o mercado foi mais rápido do que nós, pesquisa. E agora nós estamos correndo atrás aí do prejuízo. Então, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter muito mais informação. Já temos alguma coisa. Mas eu coloco mais um ponto. Talvez seja um complicador, quando a gente pega um pulverizador de barra laranja ou verde,
existe um nível de semelhança razoável, né? Quando eu pego uma ponta de pulverização de jato plano e coloco no pulverizador laranja ou verde, de certa forma elas se comportam de maneira semelhante. Agora, se eu for aqui atrás, né, e pegar 5 equipamentos de cores diferentes, será que se eu pegar uma ponta de pulverização de jato plano e colocar nesses 5 equipamentos coloridos aqui atrás, o comportamento será o mesmo? Pelo que a gente já viu, não. Então, vejam como... isso, por um lado, é bom, porque nós, pesquisadores, estamos tendo muito trabalho e vamos ter, porque o mercado vai colocar drones novos no mercado, nós vamos ter que correr atrás dessa informação. Estamos correndo, né? Estamos fazendo isso aos poucos. Então, vai muito nessa linha, nós estamos tentando responder isso. Eu digo que, sendo objetivo no que foi colocado como pergunta, em linhas gerais, a questão da baixa vazão com drones, ela passa pelas mesmas precauções e cuidados de uma aplicação aérea ou mesmo terrestre, né? A história da cobertura em função de tamanho de gota, de taxa de aplicação, de espalhamento, né? de eficácia, de taxa de recuperação, isso tudo vale, né? Independente do equipamento. Agora, talvez ainda a gente vá precisar entender um pouquinho mais como isso se comporta junto desse efeito aerodinâmico que é um pouco diferente. Ok? Obrigado. Bacana. Eu tenho, antes de falar minha opinião também, eu tenho duas considerações, né? Nos dias 1 e 2 de setembro, a gente vai fazer um workshop lá em Botucatu focado em drones de pulverização. Então a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nisso, né? Tem no site da FEPAF lá as inscrições, e ali no stand da Agroefetiva a gente está distribuindo alguns livros de cortesia da nossa série Entendendo a Tecnologia de Aplicações, Aviões, Helicópteros e Drones de Pulverização. Então, se alguém tiver interesse, pode passar lá. Eu acho que os drones eles vão dar uma revolucionada no setor, tanto da aviação, porque está vindo muita novidade em formulações, adjuvantes para baixo volume, que antigamente as empresas tinham uma certa dificuldade de, por exemplo, reproduzir nos campos de pesquisa, alguma coisa assim. Então, acho que isso vai mexer no mercado de aviação, né? Tá mexendo também no mercado de formação de pessoas, porque a gente tem um número grande de necessidade de operadores, né? E todo esse pessoal, toda essa pesquisa, ela vai ter que ser treinada para ter o entendimento, a capacidade de fazer uma aplicação em baixo ou alto volume com o drone de pulverização também, entendendo todo aquele processo que a gente falou que existe, né? Aqueles desafios para o mercado de aviação. Então, tudo aquilo vai ter que ser trabalhado para drones também e talvez formar opiniões, gerar conhecimento, seja um dos grandes gargalos, grandes desafios que a gente tem quando se fala em tecnologia de aplicação no Brasil hoje. Os drones são uma realidade, né? Como exemplo disso é o que a gente está vendo aqui no evento. O evento de 2019 era um número menor de empresas participantes. A gente vê que o pessoal realmente estão aí. E eu estou mais no campo, que eu vejo muito a questão da falha HDI. E o público aqui é a falha na questão agronômica. Então, por exemplo, eles vão trabalhar 10 litros, mas eles fazem algumas dosagens com seringas, dependendo da dose do produto, para o volume que ele for aplicar. Então eu vejo que falta uma preparação, é o que o Fernando falou aqui, falta uma preparação da equipe que realmente vai estar executando esse serviço, né? Então a gente vê pelas dificuldades que o pessoal tem passado no campo, que a eficiência, a entrega que essa tecnologia pode fazer, ela ainda está muito distante do potencial real que ela pode chegar, né? A gente tem mais perguntas do que respostas, certamente. A tecnologia, em termos de ferramenta, ela avançou muito e a gente está tentando, né, com os pesquisadores, chegar o mais próximo possível disso. Tá? Obrigado. Bom, eu venho da consultoria, então eu vou falar da minha parte aqui. A gente roda praticamente o Brasil e a gente encontra pessoas que compraram um drone de pulverizar. Mas por que tu comprou um drone de pulverizar? Cara, eu tinha um dinheiro na conta, não sabia o que fazer, eu comprei um drone. Eu acho que esse negócio aqui vai dar grana. Isso é uma realidade. Ele sabe aplicar? Não. Ele acha que aquilo ali é um Phantom 4 voando.
que tem um tanque embaixo. Ele não sabe a ponta, não sabe a vazão, não sabe que tipo de cobertura vai dar. E aí nós caímos em várias culturas. Aí o cara diz, não, eu vou substituir meu avião. O cara tem talhão de 1.200 hectares. Nunca. Isso é meu ponto de vista, da consultoria. Eu vejo que o drone vai pegar as calcinhas do pivô, eu vejo que o drone vai pegar algumas frutas, eu vejo que em terrenos acidentados de clive ele vai funcionar bem, mas, novamente, treinar, capacitar e educar. O Fernando aqui vai ter um workshop, eu acho que aí, quem tem drone, eu acho que é a hora de se inscrever e aprender. Outro detalhe é fazer cauda de drone. Eu tenho um tanque de 10, de 15, 25, 30 e está saindo um de 40. Como que eu faço essa cauda? Como que eu preparo ela? O drone não tem agitação de cauda dentro dele. E aí eu vou fazer aonde? Num balde de 20 litros com um pedaço de pau. Acho que está errado alguma coisa nesse sentido. Então a tecnologia está aí, veio para ficar. Não soubemos se ele está dentro da categoria aeroagrícola, se ele vai ser uma outra categoria. Em 2019 tinha 2 empresas aqui, hoje tem 15, e de tudo que é cor, espécie, hélice, rotor. E ainda tem as lendas que começam a surgir, lendas urbanas, que as hélices dos produtos, do rotor, faz o produto descer lá embaixo. Quem disse isso? Não sei. Mas vai criando algumas lendas. E depois nós temos que desmistificar a lenda. Entende? Então veio para ficar, vai ficar, mas precisamos aprender com essa tecnologia. Perfeito, bem colocado. Nós estamos falando do uso do drone, desculpa usar muitas palavras aqui, mas a responsabilidade na aviação agrícola, a parte técnica, inclusive o funcionamento, é de responsabilidade do agrônomo da empresa. Isso é taxado, é normal e está na legislação. Agora é o seguinte, drone, quem é que vai fazer a operação do drone? Se nós fazermos a comparação ali, é o seguinte, é simplesmente um avião pequenininho, mas a situação de aplicação é a mesma. É um produto químico que vai ser colocado no meio ambiente. Se nós estudarmos aqui a parte de aerodinâmica e acertar a faixa, ótimo, vai chegar a isso. Mas é a responsabilidade do uso do drone. Se a aviação agrícola tem toda essa tecnologia e essa legislação que exige a responsabilidade de um técnico para fazer como engenheiro agrônomo, será que isso vai também passado para quem está usando um drone, que não vai ser um piloto agrícola, mas o próprio dono do drone, se ele vai ter responsabilidade de fazer a aplicação e assumir os riscos. Tá? Perfeito. Obrigado, professor. Questão do drone, como já havíamos comentado, temos mais questões, né? Então, é uma tecnologia que está cada dia mais avançando no mercado e uns produtos mais técnicos, né? Então, uma aplicação mais técnicas aí. Pessoal, nós temos pouco tempo, temos espaço para 3 perguntas direcionadas, né? Então, o Gabriel vai passar o microfone para quem tiver alguma pergunta. Eu peço que direcione para alguns professores, né? E seja um breve, porque nós temos pouco tempo aí. Então, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta direcionada, Gabriel, leva o microfone a vocês aí. Tranquilo? Ali, Gabriel, no meio. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, eu represento a Jacto aqui nesse evento. Minha pergunta é para o professor Cristofoletti. Justamente por sua idade, sua experiência, ter um grande reconhecimento pelo seu trabalho. Apesar de ter sido orientado pelo professor João Paulo, poderia ter feito para ele também, mas vou fazer para o senhor. O que o senhor acha sobre coeficiente de variação nas aplicações com drone?
o senhor tem avaliado alguma coisa a respeito? Porque o que eu tenho visto é que é bastante desuniforme, né? O que o senhor poderia falar sobre isso? Obrigado. Você está falando em coeficiente de variação de uma faixa. O coeficiente de variação vai medir a variação da quantidade de produto que coloca na faixa. Então, por norma internacional, eles consideram como sendo 15% o coeficiente de variação na faixa toda, que pode ser chegado até 20% em função do tipo de produto. Mas independente do que você falou, do drone ou avião, dentro da faixa de deposição de cada passada, tem que manter esse padrão. Não pode ter, o drone é pequenininho, não sei o quê, pode ter mais variação, não. Exatamente, o coeficiente de variação vai medir a variação de deposição num local que isso não permite variar mais que para cima ou para baixo que 20%. O coeficiente de variação é 20%. Se chegar perto de zero, melhor ainda, mas se não conseguir, esse é o limite que tem que ser feito. Independente se seja helicóptero, se seja avião, se seja drone. Nós estamos falando de uniformidade de deposição dentro de uma faixa que ele vai atender 3 metros, 4 metros, 5 metros. Nessa faixa repetitiva, a soma geral não pode passar esse limite. Boa tarde a todos. Eu vou direcionar a minha pergunta para o Fernando, agroefetiva. A gente escutou por todos os painelistas que a alta ou baixa vazão ela tem muitas especificidades, mas quando a gente puder usar a baixa vazão, vai ser bom para ter ganhos operacionais. Eu queria ver o que vocês pensam, você, Fernando, sobre a indústria, porque a indústria ela foca muito, a gente vê que eles têm medo, não sei se essa é a palavra, mas por segurança, eles trazem uma bula com uma vazão maior, para evitar esse problema de deriva, enfim, né? Não adianta a gente fazer pesquisa que esteja fora da bula, né? Assim, mas o mercado tem buscado vazões menores fora da bula. A indústria ela está buscando esse ajuste na bula via pesquisa ou não? Você acha que eles continuam parados, buscando mais segurança somente? Boa pergunta. A indústria ela tem trabalhado, sim. A gente tem visto atualizações de bula, mas essa questão de qualidade e segurança, no meu ponto de vista, assim, olhando a indústria, nunca vão ser separadas. Então, sempre vai ser um trabalho buscando a qualidade de aplicação, né? Vão existir atualizações de volume de cauda, mas a segurança é uma preocupação muito grande pela indústria, né? Porque a partir do momento que a gente faz uma recomendação em bula, aquilo passa a valer e deve ser seguido, se essas ações causarem problemas, é uma situação ruim para todo mundo, né? Para o mercado de aviação, de drones, para a indústria. Então, esse é um caminho que vai seguir, com base em toda essa discussão feita, sempre junto, tá? Mas tem sido feitas atualizações, sim. Bom, pessoal, perfeito, obrigado pelas colaborações aqui do pessoal das perguntas. Vamos entrar nas considerações finais, né? Vou passar um minuto para cada um fazer a sua consideração final, aí a gente já vai para o encerramento e fizemos a foto oficial, né, Gabriel? Tá? Então, vocês têm um minuto para fazer as considerações finais aí. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez a todos, né, a comissão organizadora, pela oportunidade, pela iniciativa. Dizer que não existe receita de bolo, né? Quando a gente fala em baixo volume, alto volume, não é uma receita de bolo, a gente tem que olhar o todo e escolher a melhor técnica com base em qualidade e segurança sempre. Obrigado à organização do evento, obrigado pelo convite, aos colegas aqui da banca. Só tenho a acrescentar mesmo a questão dos processos. Nós não podemos esquecer das pessoas envolvidas por trás disso. Então não adianta a gente ter alta tecnologia em todos os outros critérios, pensando em termos de ferramenta, em termos de produto, e esquecermos das pessoas que estão por trás disso. Se eles não entenderem a importância da questão de baixo ou alto volume, se eles não entenderem o quanto isso
somatório para a empresa que está prestando o serviço, realmente a gente tem muito a perder. Obrigado a todos. Bom, agradecer o convite do SINDAG, Gabriel, Mosman. Falar que realmente não existe uma receita. Também falar que precisamos educar mais, treinar mais e capacitar mais a nossa turma de aplicação. Tanto aérea como terrestre, operador, auxiliar de solo, piloto. Que eu acho que a grande chave do sucesso é educar. Com uma pitadinha de capricho. Não cabe mal a ninguém. Muito obrigado. Bem, só agradecer ao SINDAG pelo convite, né, pela iniciativa. Acho que a ideia realmente não é haver um embate entre alta e baixa taxa de aplicação, é entender vantagens, prós e contras, e a partir daí a gente levar isso para o mercado, que é quem realmente demanda esse tipo de tecnologia. Então, mais uma vez agradeço, parabenizo, e a gente fica também à disposição para futuros questionamentos. Obrigado. A gente sabe que diminuir a taxa de aplicação aumenta a rentabilidade do voo agrícola, seja de drone ou seja de avião. Mas também há um limite que não possa baixar muito, que não vou ter eficiência nenhuma. Então a eficiência e eficácia do trabalho vai depender, para efeito da empresa aplicadora, de fazer a faixa mais estreita, sem fugir da necessidade de fazer um bom trabalho. Então eu acho que o limite disso aí é assumir a responsabilidade que eu tenho que ganhar dinheiro como empresa. Então eu vou aplicar o menor volume possível, mas sem que haja qualquer situação de fazer ultra baixo volume com qualquer produto. Então eu vou tentar abaixar a taxa de aplicação até onde eu não corro risco e não ter trabalho. Beleza, queria agradecer formalmente ao SINDAG pela oportunidade que a oportunidade que eu tô tendo de sentar do lado do Cristofoletti depois de tantos anos, né, cara? Essa oportunidade é, de fato, a oportunidade do ano para mim, né? Foi por ordem alfabética que eu percebi aqui, né? E eu tive o prazer de ficar entre os dois aqui, né? Então, com relação ao volume de cauda, drone, tudo isso aí tem o que pode ser estudado daqui para frente, mas a quantidade de história que tem para trás aqui tem que ser lembrado todas as vezes, né? Obrigado, viu? Eu queria também agradecer o convite, né, da comissão organizadora, né, as pessoas que estão presentes aqui nessa tarde para que eu ouvir alguns aspectos ligados à tecnologia. A gente sabe que o assunto é bastante extenso, amplo e que exige, né, uma somatória de conhecimentos que não daria para ser apresentado aqui nesse curto espaço de tempo. A gente se coloca à disposição daqueles que desejarem, né, obter algum tipo de informação ligadas à tecnologia da aplicação. Mas quando a gente fala em baixo volume, o baixo volume, né, independente daquelas classificações que são em tabelas normatizadas, mas o menor volume que a gente conseguir, a maior eficiência, com o maior controle e o menor risco ambiental no processo da aplicação, esse será o ponto, né, ótimo operacional. Então, quando a gente começar a reduzir volumes de aplicações, em qualquer que seja a modalidade, terrestre ou aérea, com diferentes equipamentos, diferentes sistemas de geração de partículas, onde a gente conseguir resultados de controle, atendendo todos os requisitos, desde o preparo de cauda, nas misturas, nos produtos e nas recomendações legais, operacionais, e que a gente consiga sim ter esse resultado, aí sim nós vamos estar com as técnicas dos diferentes equipamentos, dos diferentes sistemas, com segurança, resultando num processo de eficácia. A gente já viu no passado tecnologias, né, de alto potencial de utilização, como a gente já viu, produtos fitossanitários de alta eficiência perderem no tempo, pela má utilização de uma técnica de trabalho em que muitas vezes a gente atribui a ineficiência de um produto, que pode ser também, mas se a gente não utilizar essa técnica com ponderação, né, a gente vai comprometer essa técnica. A técnica dos volumes baixos, seja para aplicação terrestre, aérea, e pensando agora nos drones, né, que tem que trabalhar nessa margem baixa de volumes de cauda de aplicação,
a gente deve levar sempre em consideração todos os parâmetros que envolvam, né, esses processos, para que a gente, no curto espaço de tempo, a gente não veja o produtor que vai ser o usuário dessa tecnologia perder uma credibilidade de um programa de surgimento de tecnologias que estão aí com evoluções bastante positivas. Então a gente tem que ser ponderado na sua utilização. A gente às vezes já viu, né, discussões de dizer assim, não, o drone vai substituir o helicóptero, vai substituir o avião, e cada um tem seu nicho de mercado, cada um tem seu espaço operacional, e a gente vai ter que conviver com todas as tecnologias para que a gente possa aplicar de maneira eficiente com segurança operacional. Obrigado. Muito obrigado a todos. Professor Ulisses comentou que era um prazer estar do lado do Cristofoletti, mas eu me sinto lisonjeado, né, de estar com essa equipe aqui, de ter escutado, né, não vamos se dizer um debate, né, mas algumas aprendizados, né, que o pessoal venha na questão aí das pesquisas e bagagens aí que o pessoal vem acompanhando ao longo dos anos. Nós temos a agradecer por terem aceito, né, toda a equipe do SINDAG, terem aceito o convite de estar participando desse importantíssimo aí tema que nós temos. E vou convidar a todos, né, que compôs a mesa para estarem recebendo um brinde, né, um presente de carinho do SINDAG e chamar a diretora Ohana para estar entregando esse brinde para todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela parceria. Aí a gente faz uma foto no final com todos. Você vai fazer a foto coletiva aí, tá?